Esse exercício tem por objetivo apenas chamar a atenção para o princípio da superposição. Ou seja, se eu tenho uma partícula de massa, digamos, m1, num determinado ponto do espaço, e esse ponto do espaço ele será especificado por meio de um vetor posição. Vamos chamar este ponto, associado à posição dessa partícula de massa m1, de vetor posição R1. É claro que nós estamos aqui adotando um referencial e este ponto aqui é a origem do referencial. Quando a gente se refere ao campo gravitacional produzido por esta partícula de massa m1, eu estou me referindo ao campo gravitacional produzido por essa partícula de massa m1 num ponto P, um ponto do espaço. E este ponto P, ele é caracterizado pelo vetor posição R, de forma que P é um ponto arbitrário do espaço. O fato é que se pode dizer que uma partícula de massa m1 produz num ponto P arbitrário, um ponto qualquer do espaço, cujo vetor posição é R, ele produz, em primeiro lugar, um potencial, e esse potencial podemos caracterizar pelas coordenadas deste ponto, x, y e z, de tal sorte que V de x, y e z é igual a menos g vezes a massa m1, eu estou falando só de uma no momento, e agora aqui eu tenho o módulo de R menos R1, onde o módulo de R menos R1 é esta distância, do ponto P1 até o ponto P. Isto porque, se nós adicionarmos R menos R1 a R1, nós vamos encontrar R. Portanto, o vetor R menos R1 é este vetor aqui. Este é o vetor R menos R1. Estamos falando do módulo deste vetor. Muito bem, isso é o potencial produzido num ponto P, é o potencial gravitacional produzido no ponto P devido à existência de uma partícula de massa m1. Uma expressão para o campo gravitacional G, ele é função do ponto P, que tem coordenadas x, y e z, e este G é igual a menos o gradiente, o operador gradiente do potencial como função de x, y e z. E como nós sabemos, G é igual a menos G, a constante da gravitação universal, vezes m1, e agora aqui eu tenho R menos R1 dividido por módulo de R menos R1 ao cubo.
Esta é a expressão, então, para o potencial, devido à existência de uma partícula de massa m1 e o campo gravitacional. Se eu tenho duas, então eu tenho agora uma segunda aqui, vamos denominar esta segunda com o índice 2, então eu tenho uma partícula de massa m2 e o vetor posição desta posição na qual se encontra a partícula de massa m2, esta posição é caracterizada pelo vetor posição R2. Consequentemente, de acordo com o princípio da superposição, eu tenho que o potencial agora, num ponto, cujas coordenadas deste ponto são x, y e z, este potencial ele é a soma dos potenciais gerados por esta aqui e esta aqui. É a soma dos dois potenciais. Essa é a base do princípio da superposição. Então, V de x, y e z é igual a menos g vezes m1, e agora aqui eu divido por módulo de R menos R1, mais o potencial produzido pela outra. E esse potencial é menos G vezes M índice 2, dividido por módulo de R menos R índice 2. Tenho aqui, portanto, a resposta para o potencial resultante de duas partículas pontiformes em pontos diferentes. Pontos esses, P1 e P2, caracterizados pelos vetores posição R1 e R2. O campo gravitacional G, eu posso também, para ele, utilizar o princípio da superposição. O campo gravitacional é a soma de dois campos gravitacionais. O campo gravitacional produzido pela partícula de massa m1, que é igual a menos g vezes m1, vezes r menos r1, dividido por módulo de R menos R índice 1 ao cubo. Este aqui é o campo gravitacional produzido pela partícula de massa m1. Agora eu vou acrescentar a esse campo gravitacional o campo gravitacional produzido pela partícula de massa m2. E esse campo gravitacional sabemos que é menos G vezes m2 vezes R menos R2 sobre módulo de R menos R índice 2 ao cubo. E aqui, então, eu tenho a resposta. É claro que, neste caso, a coisa é relativamente simples. Por quê? O que eu tenho aqui é menos G vezes M1 vezes 1 sobre a distância entre o ponto P e a massa M1. No outro caso, eu tenho menos G vezes M2 dividido pela distância entre o ponto P e o ponto P2, onde se encontra a massa M2. Então, esta expressão aqui é relativamente simples. Esta outra, por outro lado, a gente precisa entender que eu tenho aqui, na realidade, uma expressão vetorial. E, muitas vezes, é preciso
determinar as coordenadas, né? Ou seja, este G que está aqui, sendo uma grandeza vetorial, ele tem uma componente x, vamos chamar de G índice x, a componente x, e é claro que a componente x depende de x, y e z, de tal forma que a componente x é dada por menos g vezes m1, e agora aqui eu tenho a componente x de r menos r1, e essa componente de x de r menos r1 é igual a x, que é a coordenada x do vetor posição r, menos x1, e agora eu tenho que levar em conta o módulo de r menos r1 ao cubo, e vou escrever agora em função das coordenadas do ponto B1 e do ponto P. Ora, isto aqui é a mesma coisa que 1 sobre módulo de r menos r1 ao cubo é a mesma coisa que x menos x1 ao quadrado mais y menos y1 ao quadrado mais z menos z1 ao quadrado, e tudo isso aqui elevado à potência 3/2. Esse é o significado desse módulo de r menos r1 elevado ao cubo, porque o módulo de r menos r1 é basicamente isso aqui elevado a meio. Portanto, em termos das coordenadas e levando em conta as componentes, eu tenho o primeiro termo de gx, é este aqui. E, finalmente, eu tenho que levar em conta a componente x deste termo aqui, ou seja, menos g vezes m2 vezes x menos x2 e, finalmente, dividido por x menos x2 ao quadrado mais y menos y2 ao quadrado mais z menos z2 ao quadrado, e tudo isto aqui elevado à potência 3/2. É claro que agora eu devo, em princípio, determinar também GY e GZ. Ora, a coisa é fácil, porque para GY eu simplesmente devo substituir onde tem x aqui por y. Então, o primeiro termo de GY é menos g vezes m1, y menos y1, dividido por este fator aqui. É a mesma coisa para GZ. Ou seja, a resposta para GY de x e y e z é obtida a partir da expressão acima, substituindo x aqui por y e x1 por y1. Ao mesmo tempo, vou substituir aqui x por y e x2 por y2. E para a componente z vale a mesma regra. Portanto, eu posso escrever tanto utilizando a linguagem vetorial, quanto também escrever as expressões para as componentes do campo gravitacional. A componente x, a componente y, a componente z. É óbvio que o que nós estamos chamando a atenção aqui é para o fato de que o campo depende, bem como o potencial, eles dependem da escolha do referencial.
Em princípio, por exemplo, eu posso escolher a origem desse referencial numa das posições das massas. Isso é perfeitamente possível. Posso escolher a origem desse referencial num ponto que seja tal que ele se situa à mesma distância da massa M1 e da massa M2. Ou seja, eu tenho muita liberdade na escolha do referencial. Isso vai fazer com que as componentes do ponto do espaço, bem como as componentes dos pontos nos quais as massas se localizam, têm expressões diferentes para diferentes escolhas do referencial. Mas isso é uma coisa relativamente óbvia. O que eu tenho aqui é uma expressão que vale para qualquer escolha do referencial. E a escolha agora fica a critério de cada um.